Olá, meus irmãos, uma bênção estarmos juntos mais uma vez. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos proteja com suas mãos de poder, como assim Ele tem feito no decorrer desse tempo. Estarei refletindo com os irmãos nesse último domingo do mês de maio sobre a família, pois são mensagens que eu tenho falado diretamente às famílias, já tomando aí como base o mês de maio, que é considerado o mês da família, então trazendo reflexões voltado para as famílias. Eu quero aproveitar desde já e considerar com os irmãos o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, e que Deus fale ao nosso coração a partir desse momento, para a glória do seu santo nome. Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Sendo assim, então, nós estaremos nos atentando para esse texto, orando para que Deus realmente fale ao nosso coração e nos traga aqui algumas instruções básicas e necessárias para o nosso lar, para a nossa família. O que Deus espera da nossa família? Esta é a pergunta central para essa nossa reflexão na manhã desse dia, de maneira que todos nós sejamos abençoados por esta palavra para o louvor da glória de Deus. O que Deus espera da nossa família? Deus não espera da nossa família algo que não possamos atender a Ele. E isso deve ficar para o meu coração, para o seu coração, de forma esclarecedora, né, a respeito da pergunta e para essa resposta aqui que damos à pergunta feita. Algo que esteja fora do nosso alcance. Deus de forma alguma vai esperar da nossa família aquilo que não possamos primeiramente atender a Ele e também aquilo que esteja fora do nosso alcance, ou seja, o que não vamos de forma alguma atendê-lo conforme Ele espera assim de cada um de nós. Algo que esteja além da nossa força e capacidade. Com certeza não é isso que Deus espera da nossa família. Algo que fuja completamente, esteja fora completamente da nossa força e capacidade. Também algo que seja impossível de atender a Deus. Então, irmãos, não é isso que Deus espera da nossa família. Aquilo que seja impossível, que tanto a sua família como a minha família não possa atender a Deus ou não possa responder a Deus de forma considerável, de forma que realmente venha satisfazer o coração do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, considerando a narrativa bíblica de Deuteronômio, é dever da nossa família, em primeiro lugar, temer a Deus. É que o texto traz para nós, quando nós lemos o versículo 12, que já diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas o Senhor teu Deus? É claro, mais uma vez, reforçando o que eu já disse antes, a aplicação que então farei para a nossa família, trazendo para o nosso contexto. Então nós devemos considerar, à luz desta palavra, à luz dessa narrativa, que é dever da nossa família, aqui destacando de uma forma muito precisa, temer a Deus. Como é de suma importância a nossa família temer ao Senhor. Termos o temor de Deus não é ter medo de Deus de forma alguma. Vai muito além disso, né? Porque temer a Deus nos faz pensar, amados, em reverenciá-lo como Deus. Eu temo a Deus ou eu reverencio a Deus porque sei que Ele é o Deus eterno, o Deus infinito. O Deus que manifesta cada dia, a cada momento da sua bondade e da sua graça. Então, temer a Deus nos traz aqui essa boa colocação, essa boa direção de reverenciá-lo como Deus.
Então eu vou reverenciar a Deus, isto é, eu estarei temendo a Deus com essa minha postura. Respeitá-lo como Deus. Temer a Deus também diz respeito ao estar respeitando a Deus. E eu respeito a Deus da maneira que eu ouço a sua voz, eu ouço a sua palavra e também estou reverenciando a Ele nesse exato momento. Então, nós devemos ter esse comportamento de temer ou de respeitá-lo como Deus. E isto é algo que expressa, meus amados, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Era isso mesmo que Deus esperava do seu povo nesse contexto aqui, o povo de Israel, que o povo pudesse temer a Deus no sentido de reverenciá-lo, no sentido de respeitá-lo. E isso se estende à nossa família, com certeza, nesses dias. Também prestar-lhe culto como Deus. Quando nós pensamos no temor a Deus, ou temer a Deus, eu devo estar associando essa expressão como que eu esteja prestando culto a Ele como meu Deus. Assim, então, a nossa família deve prestar culto a Ele como nosso Deus. Então, isso vai estar trazendo à tona, à luz, o nosso temer a Deus, o nosso temer a Ele. Como também adorá-lo como Deus. Isso revela o meu temor a Ele. E quando eu o adoro como Deus, eu estou dizendo que Deus é o alvo da minha adoração, o alvo do meu culto, aquele a quem eu estarei declarando minhas palavras de louvor, de gratidão, de exaltação ao seu nome. E assim a nossa família deverá ter tal comportamento diante do Senhor, de temer a Deus, de temê-lo, ou isto é, de adorá-lo como Deus. O Deus do nosso culto, o Deus da nossa adoração, o Deus em que nós estaremos levantando as nossas vozes em louvor e adoração a Ele, porque o temos como o Deus da nossa adoração. Temer a Deus, reconhecer também a sua soberania. E quando eu temo a Deus, eu estou também reconhecendo a sua soberania, isto é, em que todas as coisas estão sobre o seu domínio, sobre o seu controle, que nada foge do seu controle. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem o conhecimento de todas as coisas de antemão, e dessa forma nós devemos temê-lo. Porque nós não sabemos, irmãos, nem sequer do nosso presente, muito mais do nosso futuro. Mas diante da soberania de Deus, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro, e é Ele que está regendo todas as coisas no seio do nosso lar, da nossa família. Ou mesmo permitindo segundo a sua soberania. Então, temer a Deus realça para nós também em reconhecer sua soberania sobre nossa vida, sobre a nossa família, para o louvor da sua glória. Que possamos temer o Senhor, tendo em mente aquilo que Ele de fato é, o nosso Deus soberano. Também temer a Deus diz respeito em obedecê-lo como Deus, sendo Ele o meu Deus, o Deus do meu lar, o Deus da minha casa, o Deus da minha família, eu vou obedecê-lo. E obedecê-lo no que diz respeito àquilo que Ele mesmo transmite através da sua palavra, para o bem-estar da minha família, da sua família, da nossa casa, para o bem-estar de todos os membros da nossa família, o bem-estar espiritual, emocional, psicológico, comportamental e sucessivamente. Então eu vou obedecê-lo, Senhor, na sua palavra. Aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem ministrado, aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem nos ensinado, tem como propósito o bem-estar da nossa família. Era o que Deus tinha aqui para o contexto de Israel, o bem-estar deste povo. Quando Ele declara aqui, no versículo 12, que este povo deveria temer o Senhor, temer o seu Deus. E isso, claro, irmãos, também se estende para nós, em temer o Senhor nosso Deus. E isso é muito
nobre, isso é muito extraordinário. Isso manifesta realmente o nosso temer ao Senhor, em nós estarmos reverenciando Ele como Deus, respeitá-lo como Deus, prestar-lhe culto como Deus, adorá-lo como Deus, reconhecê-lo como Deus e obedecê-lo como o nosso Deus. Aquele que tem falado conosco, aquele que tem transmitido as suas verdades aos nossos corações e trazendo cada dia mais refrigério, trazendo para nós a sua bênção, a sua direção, os seus ensinamentos para os nossos corações. Meus amados, todas essas expressões declaradas agora na íntegra para o nosso coração revelam o temor de alguém ou mesmo de uma família para com Deus. Então, quando eu tenho todas essas expressões diante do meu coração, do meu conhecimento, e assim eu passo a temê-lo e eu passo a expressar essas verdades, isto literalmente estará revelando o nosso temor do Senhor, o temor que a nossa família tem para com Deus. Em fazermos manifestações de todas essas declarações ditas agora na íntegra, porque isso realmente revela o nosso temor do Senhor. Nossa família deve ainda reconhecer, meus amados, sua soberania sobre todas as coisas, pois Ele é o nosso Deus soberano. Como já destaquei antes, falando sobre reconhecer a soberania de Deus, e quando nós o fazemos isso como família, nós estamos dizendo que Ele é o nosso Deus soberano, o nosso único Deus, aquele que conhece todas as coisas da nossa vida e da nossa família, o Senhor nosso Deus. Meus amados, que nós possamos realmente direcionar o nosso temor ao Senhor, a nossa reverência ao Senhor, o nosso respeito ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, a maneira como nós vamos estar realmente nos comportando na sua presença. Esse é o temor a Deus, independentemente se vamos estar na presença de pessoas ou não, nós estaremos temendo o Senhor, porque nós o conhecemos como nosso único Deus, soberano da nossa família, Senhor da nossa família, Senhor da nossa casa, e que tem cuidado e apacentado a nossa família. Assim devemos nos expressar sempre, e para o louvor e para a glória do nosso Deus. Temos ainda, meus amados, o bom exemplo de Noé e Jó, onde com certeza mostraram o temor que eles tiveram para com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Noé, para a vida de Jó, nós vamos perceber o temor que eles realmente expressavam, que eles deixavam à tona, que eles tinham para com Deus. Com certeza também algo nos faz pensar, e não somente pensar, mas afirmar, que tanto Noé como Jó influenciaram não somente seus contemporâneos, como também suas famílias. Com o temor que Noé sustentava diante dos seus contemporâneos, esse temor também influenciou sua família. Como também Jó, o temor que ele tinha para com Deus, onde o texto sagrado revela tal temor, com certeza isso também influenciava não somente os seus contemporâneos, mas a sua família. Independentemente se os membros da sua família iriam tomar uma mesma posição do que a de Jó, de ser íntegro para com Deus. Mas a grande realidade é que esses homens nos mostraram o temor que eles tinham para com Deus, o respeito que eles tinham, a reverência que eles tinham, e como eles tinham Deus como alvo da sua adoração, o alvo do seu invocar o Senhor em suas vidas em todo o tempo. Meus amados, assim deve ser também com o nosso lar, com a nossa família. Ao olharmos para esse texto de Deuteronômio, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? E esta expressão, claro que ela está sendo colocada para nós de uma forma muito particular, em que possamos entender que Deus quer que nós venhamos temer a Ele, como era o que Deus queria e desejava que esse povo viesse temê-lo.
e temê-lo realmente nas suas expressões, nas suas atitudes, em seus comportamentos, em suas declarações para com Deus. O Senhor também requer de nós. E aí, não é que temas o Senhor teu Deus. Meus amados, realmente é o que Deus espera de nós. Que a nossa família tema o Senhor nesse tempo presente. Que a nossa família queira e continue a temer o Senhor e a fazer a sua vontade unicamente para a glória de Deus. Porque o temor, além de ter tantas declarações ditas aqui, diz respeito, meus amados, o amor que nós temos pelo Senhor, o apreço que temos pelo Senhor, a maneira como nós vamos estar nos comportando como famílias para com o Senhor. Que possamos temer o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é merecedor do nosso temor, da nossa reverência, da nossa adoração, da nossa obediência a Ele, como famílias que conhecem o Senhor como Deus do nosso lar, como Deus da nossa casa. Eu gostaria de pensar com você aqui antes de concluir essa reflexão, que temer a Deus aponta para o reconhecimento da sua eternidade, do seu caráter santo e incorruptível. Então, quando nossa família tema o Senhor, nós estamos jogando luz, a luz do próprio ensinamento da palavra de Deus, que nós estamos reconhecendo a sua eternidade, que Deus ele é autoexistente, ele sempre existiu. Então nós vamos falar sobre a sua eternidade, o Deus eterno a quem nós servimos, a quem nós adoramos, do seu caráter santo e incorruptível. Isto revela o nosso temor a Deus. Nós reconhecemos a sua eternidade, a sua autoexistência, ele sempre existiu, e nós vamos estar também, através desse temor ao Senhor, nós estamos declarando o seu caráter santo e incorruptível. Nós temos um Deus santo, um Deus que nos revela no seu caráter, sendo extremamente santo, incorruptível. Esse é o Deus que nós invocamos, que nós adoramos, que nós temos como o Deus do nosso lar, o Senhor do nosso lar, aquele que nos apacenta dia após dia. Também, meus irmãos, temer a Deus é a mais extraordinária manifestação de culto, louvor, adoração e exaltação ao seu nome santo e eterno. Quando pensamos em temer a Deus, nós devemos trazer também para o nosso contexto de uma forma extraordinária, porque isso diz respeito à manifestação de culto em que nós prestamos a Ele. Ele é o alvo do nosso culto. Quando as nossas famílias se reúnem no lar, nós estamos nos reunindo debaixo do temor do Senhor, para cultuar o Senhor, para louvar o seu nome, exaltar o seu nome, em adoração, em exaltação ao seu nome, que é santo e eterno. Estas expressões revelam também o nosso temor de Deus. Meus amados, que a sua família, a minha família, possam manifestar e revelar categoricamente em todas essas expressões o nosso temor ao Deus desta palavra, ao Deus que se faz presente em nossas vidas através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus espera de nós, que possamos temer a Ele, acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, expressar o nosso temor de uma forma que seja inquestionável. E aqui então, nessa última colocação, para que nós possamos realmente refletir, essas manifestações de culto, louvor, adoração e exaltação ao seu nome santo e eterno. Estas coisas e tantas outras, como já aqui foi declarado, isto anuncia a nosso favor o nosso temor a Deus. Que a nossa família possa temer a Deus, ao Senhor, ao Deus eterno, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, aquele que constituiu o lar, a família, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, que isso seja notório no nosso lar, notório na nossa casa, uma grande verdade no seio da nossa família,
que possamos realmente, irmãos, estarmos coerentemente dentro desta pergunta tão nobre para essa nossa reflexão. O que Deus espera da nossa família? Deus espera exatamente que nós venhamos temer o seu nome, temer a Deus. E isso nós já falamos que diz respeito a reverenciar o Senhor, a respeitar o Senhor, a prestar culto ao Senhor, adorá-lo, reconhecer sua soberania, obedecê-lo literalmente. E assim nós devemos fazer e manifestar nesse tempo presente. Meus queridos, Deus nos abençoe com essas palavras. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor mova o coração da sua família, da minha família, das nossas famílias, para temê-lo a cada dia, com todas as nossas expressões a Ele, para o louvor da sua glória e para o louvor do seu nome. Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos mova a cada dia a temer o seu nome, para o seu louvor e para a sua glória, hoje e sempre. Deus assim nos abençoe. Forte abraço e até breve pela graça de Deus.